Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos nesta terça-feira, dia 28 de maio, para o nosso Evangelho no Lar. Nós ontem não pudemos estar online convosco e o nosso Evangelho das segundas-feiras passou excepcionalmente para hoje, terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados que estão connosco nos estudos, ou em direto, ou depois, mais tarde, vendo o estudo da gravação. Nós hoje vamos ler uma leitura muito bonita do Evangelho, que eu gosto muito, e depois fazemos o comentário com a fonte viva, como é hábito. Convido a todos que queiram para uma prece, para relaxarem as vossas mentes, respirarem profundamente, sintonizarem com a energia luminosa do nosso amado Pai Celestial. É uma energia linda, brilhante, dourada. Um dourado muito brilhante, muito grande, muito expansivo. E vamos imaginar-nos dentro dessa maravilhosa energia. Nos envolve a nós, a nossa casa, aos nossos entes queridos. Que envolve os nossos amigos, o nosso país, a nossa Europa, o nosso hemisfério norte, o nosso hemisfério sul, o nosso amado Brasil e toda a América Latina. Envolve todo o planeta Terra, expande-se para além da Terra, envolvendo todos os nossos irmãos que estão nas imediações da Terra. Irmãos deste orbe, irmãos de outros planos, de outros planetas, com as suas naves, com os seus veículos, que fazem neste momento um trabalho fantástico no resgate, na proteção e na organização, sempre que são chamados para isso. Esta luz maravilhosa se expande também para todo o nosso sistema solar, toda a nossa Via Láctea, todo o nosso universo e para além do nosso universo. Que a luz que recebemos dessa maravilhosa energia que chamamos Pai Celestial os envolva a todos com a sua paz, com a sua tranquilidade, com a sua pureza e a sua sabedoria. Gratidão imensa, amado Pai Celestial, por termos podido estar juntos hoje neste estudo, pelo dia maravilhoso que nos deste, ensinamentos de luz ou de aprendizagens mais difíceis, mas das quais tiramos as nossas conclusões para seguirmos o nosso caminho mais enriquecidos, por certo um pouco mais sábios, embora ainda um bocadinho machucados. E te pedimos que durante a noite os nossos irmãos da paz e do amor maior, ao serviço das tuas planificações de amor e luz, possam cuidar de cada um de nós durante o sono, possam refazer o nosso corpo físico, mental e espiritual, preparando-nos assim para o trabalho que temos à nossa espera, enquanto o nosso corpo físico descansa. E te pedimos nesta hora que fiques com cada um de nós, para que possamos tirar os melhores ensinamentos das leituras que vamos fazer e ouvir, e que elas possam ser fecundas no nosso ser. Gratidão, que assim seja, porque assim já é. E assim, queridos companheiros, vamos então dar início ao nosso estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo.
pela nossa querida irmã Suzy. Boa noite, Suzy, bem-vinda. Como estás Boa tu? noite, eu estou bem, graças a Deus. Maravilha. E vamos então, Vamos lá, vamos não ao nos nosso dia. lembramos, não nos lembramos de, não nos lembramos de lembrar, portanto, a quem estiver a assistir, para trazer, para pôr o copo com água, ou a É garrafa, o que quiser, verdade. para fluidificar. É Mas uma coisa ainda muito podem importante sempre. fazê-lo, Ainda ainda estão, ainda podem estão a fazer. tempo, ainda estão a tempo. Exatamente. Muito bem, Suzy, é verdade, não me lembrei, não. Ah, e então vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Acho muito bonita esta leitura. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Item 9. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nestas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na Terra, todos nós seríamos perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais: sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada um, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais os sombrios quarteirões em que habiteis, durante a minha encarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia vos retribua o bom, o bem que tiveres feito, para que encontreis a deixar-vos o vosso encontro terrestre. Protejos tipos agradecidos, que vos receberão à entrada de um mundo mais feliz. Se pudesseis imaginar algo sentido ou encontrar um além, aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação, amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque agora já sabeis que assim feliz que estáis no mundo, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, ao conhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Desejava que compreendesseis bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis encarnados, neste momento. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale o outro mais fundo. Pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida, de quem está habituado a ridicularizar, não ver o sorriso de desprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que, na vida espiritual, a única real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a prática da outra. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu já vos disse. É preciso ter sempre em mente que no pobre rejeitado, desdenhosamente, podeis estar recolhendo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Havia um dos povos da terra, a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes, e a quem, minha vez, tenho agora de curar. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nessas palavras, antes de recolher o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Que assim seja. Assim seja, Suzy. É uma leitura que eu também gosto muito, é maravilhosa, porque nos lembra aquilo que nós muitas vezes nos esquecemos, e quantas vezes nos esquecemos na nossa azáfama diária, não é? No nosso corre-corre, desta questão da caridade moral, desta questão de trabalharmos em nós esta caridade. Não é tanta humildade, é trabalhar mesmo a caridade. É não, como diz a irmã Rosália, é não ouvir um desdém, é calar uma ofensa, é amparar
sempre que se pode, sem que se saiba aquilo que nós estamos a fazer, não é? É podermos assim expandir um bocadinho aquilo que já temos dentro de nós. Que também uma caridade moral não é uma esmola, mas é uma caridade sublime, não é? E agora vamos ao comentário do nosso querido Emmanuel, no livro Fonte Viva, a Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos diz o seguinte. É o capítulo 60, intitula-se Esmola, e começa com uma frase de Lucas, capítulo 11, versículo 41, que diz o seguinte: Dai antes esmola do que tiverdes. E o que é que nós temos e o que é que nós detemos? E aqui começo já por fazer a ligação ao Evangelho. O que é a caridade material e a caridade moral? Já ouvimos a leitura que a Suzy fez muito bem da irmã Rosália, sobre a caridade material e moral. E agora vamos fazer aqui uma ligação ao que temos e ao que detemos. Ter faz parte da nossa própria essência. Aquilo que nós temos é aquilo que nós levamos. Somos nós mesmos já, são os tesouros da nossa alma. Nós isso já temos. E o que nós temos, nós não perdemos. Já adquirimos, já trabalhamos, já compreendemos, já está armazenado no nosso coração. E essa é a caridade moral. Aquilo que nós detemos é aquilo que é nosso momentaneamente, que agora temos e amanhã podemos não ter. E isso é caridade material. Aquilo que nós detemos, quando nós regressarmos a casa e sairmos deste plano, nós não vamos levar. Agora, aquilo que nós temos será sempre nosso e vai connosco para toda a eternidade, pois nós já adquirimos, já compreendemos e já pomos em prática. Vamos ver o que é que nos diz Emmanuel com respeito a estas duas questões. Começa ele por dizer: a palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes, diz-nos Lucas, trazendo-nos as palavras de Jesus. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revela e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. E aqui temos a caridade material. E curiosamente, a caridade material vai nos ensinando e vai nos moldando para atingirmos a caridade moral. E ao mesmo tempo que fazemos a caridade material, estamos também com o tempo, alguns já começam já a fazer as duas ao mesmo tempo, outros é com o tempo que nós vamos fazendo caridade material e caridade moral ao mesmo tempo. E diz-nos Emmanuel: é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos assim as doações da nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos?
Que tipo de vibrações espalhamos? E estas perguntas que aqui Emmanuel nos traz seria um mote cada uma delas para uma meditação diária, de manhã ou à noite. O que temos de nós próprios para dar? Seguindo esta pergunta, nós vamos ao âmago de nós mesmos para nos compreendermos um bocadinho melhor. O que é que nós já temos para dar? De nosso. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Quando nós falamos, ou quando nós pensamos, ou quando nós falamos dos outros, mesmo sem os outros estarem presentes, mas que os outros captam por vibração, que emoção estamos nós a traduzir? Que emoção estamos nós a comunicar? Quando os outros saem do pé de nós, eles saem mais tranquilos e mais serenos, ou eles saem mais irritados e mais agitados? Nós estamos a levar a paz ou nós estamos a instigar a discórdia e a raiva, ou até mesmo mais simples a agitação? Aqui temos a terceira questão, que é: que reações provocamos no próximo? Ou seja, vai dar exatamente ao mesmo. Naquilo que nós dizemos, a forma como dizemos, o conteúdo do que falamos, o pensamento com que emitimos alguma questão, às vezes mesmo até sem falar, e o outro capta, porque nós já falámos aqui muitas vezes da linguagem não verbal, e todos nós sabemos, por experiência, que às vezes as pessoas transmitem-nos emoções e transmitem-nos sentimentos sem dizerem uma palavra, e nós captamos, e nós percebemos, não é? Sejam eles positivos ou não. E isso é importante nós percebermos o que é que, quando nós saímos para a rua ou quando nós estamos em casa, como é que nós estamos dentro de nós mesmos, como é que nós estamos em termos do nosso pensamento, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E o estado em que estamos é fundamental para aquilo que vamos transmitir aos outros. No tom da voz, na forma de olhar, na forma de expressar, nas palavras utilizadas, nos assuntos que puxamos ou naqueles que calamos. Tudo isso é comunicação. Mas pergunta-nos Emmanuel: distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Nós distribuímos o quê? Distribuímos coisas boas, distribuímos coisas menos boas, sejam elas materiais, mas principalmente as morais, porque a caridade moral é mais difícil de fazer. Porque a caridade material, se nós temos e temos já a inclinação ao bem, nós já somos predispostos a partilhar, a doar, a fazer alguma coisa. Pode não ser em larga escala, podemos não poder, mas com aquele vizinho, com aquele familiar, com aquele amigo, com as pessoas que nos estão próximas, nós vamos repartindo, não é? Porque temos materialmente e repartimos, porque somos inclinados ao bem e temos já essa maneira de estar na vida, da cooperação e da partilha. Então, e a nível moral? O que é que nós distribuímos com aqueles que estão na nossa luta diária? E qual é o estoque dos nossos sentimentos? Os nossos sentimentos estão com um estoque alto ou com um estoque baixo? Ou seja, temos um armazenamento grande de sentimentos ou nem por isso? Como é que eles andam, os nossos sentimentos? Mas para isso é preciso nós sabermos que sentimentos temos, não é? Portanto, isto tudo é preciso nós primeiro fazermos aquela primeira pergunta, que é: que temos nós próprios para dar, não é? E depois ele termina a dizer que tipo de vibrações espalhamos. E nós sabemos, por cruzarmos com muitas pessoas e por falarmos com muitas pessoas, que há pessoas que nós cruzamos na rua e sentimos-nos bem. Não falamos, não nada, mas sentimos paz, estamos bem. E há outras que nós cruzamos e sentimos logo irritados. Ficamos logo assim meios, o que é que se passa? E dizemos muitas vezes racionalmente, não é? Não aconteceu nada. Pois, aconteceu muito. Aconteceu muito, e por isso é que nós captamos essa vibração. E continua Emmanuel: para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar o riso estridente ou sorrisos baratos, mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade,
É indispensável amelhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. E eu gosto muito desta simbologia aqui de Emmanuel, que diz para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade. O que nós mais temos hoje, embora tenhamos muita fome no mundo, e todos sabemos isso, e ela aumenta por várias razões, por catástrofes, por questões económicas, por questões políticas, por guerras, enfim, é um planeta que está a atravessar uma fase de grande transição e de grande separação do bem e do menos bem. Mas aquilo que nós mais temos neste momento no mundo, na minha opinião, são corações famintos de pão da fraternidade. Porque mesmo aqueles que têm muitos bens materiais, os seus corações estão muitas vezes famintos de pão de fraternidade. E diz-nos Emmanuel, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. Quando nós estamos no serviço da distribuição dos bens alimentares, quando estamos a ser agentes e trabalhadores da caridade material, nós não podemos ter esta postura de dar os bens de forma a que o que o recebe se sinta ofendido, ou humilhado, ou menosprezado. Nós temos que o fazer de forma a que ele se sinta acarinhado, que se sinta bem-vindo, que se sinta confortável. E a nossa atitude, a nossa linguagem não verbal e a nossa linguagem verbal tem que ser de amor e de caridade moral. E termina assim Emmanuel. O aviso do instrutor divino nas anotações do Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Esta dádiva maior de todas que alimenta o faminto de pão da fraternidade, que muitas vezes somos nós mesmos no nosso trabalho de caridade para com o próximo. Os mais beneficiados, seja na caridade material ou moral, somos sempre nós mesmos. É esta maravilhosa dádiva maior que nós recebemos ao dar. Querida Suzy, nós por hoje ficamos por aqui, porque havia muito para falar, mas pouco tempo. O que tens para nos dizer destas leituras que hoje são as duas maravilhosas? Eu nem sei muito bem, eu estou aqui tão inspirada que isto hoje dava assim uma converseta muito grande. Isto ainda dava muita conversa, sim. Sim, dava. Não, realmente é um tema interessante, um tema bonito. E vamos pensar realmente que há tanta gente realmente, de facto, faminta de fraternidade mas por vezes nós passamos ao lado e nem nos apercebemos É verdade, sim, senhor. e não damos conta, não damos conta. Estamos tão assoberbados com as nossas coisas, com nós mesmos, que não paramos para olhar para o lado, né? Mas sabemos que, de facto, há muita gente que neste momento precisa de muita ajuda e não é só de pão para a boca, mas pão para a alma. Isso mesmo. Eu, pela parte que me toca, sempre que posso, procuro estar atenta e verificar se alguém precisa de alguma conversa. Pois eu já vou tendo cuidado de deixar falar e só depois eu a que falo. Portanto, não interromper, porque às vezes as pessoas precisam tanto falar e é preciso deixá-las falar. É verdade. E isso também é caridade, né? A
caridade moral. É, sim, senhora, é caridade moral. E já me aconteceu com uma pessoa que eu nem conhecia de lado nenhum, e ela falou, estava comigo, começámos a conversar, com umas festas, com um cão que tinha com ela, e falou, e não fiz assim, já me sinto tão bem. Sim, Maravilha. fez-me tão bem estar a falar consigo. Disse, ainda bem que pude ajudar de alguma forma. É muito. Mas isso faz sentir que fomos úteis, né? É. Estamos ali a servir Isso, ao serviço maior. estamos a servir, exatamente. Suzy, obrigada. Um beijinho grande, uma boa noite para Muito todos obrigada também. e até Até sábado. sexta-feira. Sexta-feira não vai haver. Os nossos Ah, amigos do bem não estão disponíveis pronto. e sexta-feira não vamos fazer o nosso estudo da mediunidade, vamos fazê-lo na próxima semana, mas vamos fazer o nosso estudo do céu e do inferno.